Olá, nono ano! Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão aí? Estão se protegendo, ajudando a família de vocês a se protegerem? É muito importante, viu, pessoal? A gente nesse momento está afastado temporariamente para se proteger, tá bom? Para se cuidar. Não estamos de férias, é tanto que vamos começar mais uma aula, tá? Pessoal, a aula de hoje é de física. Vamos conversar um pouco sobre os fenômenos elétricos, magnetismo, eletromagnetismo, tá bom, turma? E aí, quando a gente começa a falar sobre fenômenos elétricos, magnetismo, eletromagnetismo, o que é que vem à cabeça de vocês? À minha cabeça, imediatamente, vem raios, trovões, relâmpagos, entendeu? E eu adoro raios, trovões e relâmpagos. Acho muito massa, eu fico calculando aqui a distância, professor. Calculando distância. Eu consigo calcular a distância. Por quê? Porque eu sei que a velocidade do som é 1/3 da velocidade da luz. Então, como é que eu faço? Quando eu vejo um relâmpago, não é? Que é aquele clarão, tipo, batendo foto de mim, eu fico me sentindo aqui no sítio. E aí eu espero um tempo, vou contando os segundos, e aí eu escuto o barulho, brum, que é o trovão. E aí, através dessa quantidade de segundos, eu consigo saber a distância, tá certo? Eu pego esses 5 segundos, por exemplo, demorou, eu pego e divido por 3. E aí, eu dividindo por 3, eu vou ter mais ou menos 1,5 km e pouco de distância, 1 km talvez de 600, 1,5 km, mais ou menos isso, não é? E aí, turma, por que acontecem os raios, os trovões, os relâmpagos, né? Pessoal, eletricidade gera a luz, né, do raio, pessoal. Eletricidade, essa palavra remete a vocês o quê? Elétrons, não é? Então vocês sabem que os corpos, eles são feitos de átomos, tá certo? E esses átomos, eles possuem elétrons e eles possuem prótons, tá certo? E aí os cientistas, eles têm que os elétrons, tá? Eles consideram que ele tem uma carga que ela é colocada como representada com o símbolo negativo, tá certo? E os prótons positivos. Portanto, pessoal, olha só que legal. Tudo tem átomo, tudo tem elétron, tudo tem eletricidade. No momento ela pode estar ali neutralizada, tá certo? Mas tudo potencialmente ali, né, tem eletricidade. Vamos conversar um pouco sobre isso, tá certo? Vamos pensar. Então, turma, vamos pensar aqui um pouco de quando esses fenômenos elétricos começaram realmente a aparecer, né? Quando foi que o homem começou a tentar entendê-los. E ele começou a entender, a se questionar um pouco sobre esses fenômenos elétricos, utilizando um material que eu gosto muito, tá? Ele foi até utilizado, ficou bem famoso com aqueles filmes chamados Jurassic Park. Na minha época de criança foi quando lançou o primeiro Jurassic Park, eu adorava, turma. E aí o que é que acontece? Eles lá mostraram o âmbar. O âmbar é a resina de um pinheiro, tá? O pinheiro, vocês sabem que são árvores muito antigas, tá? São árvores bem antigas, tá? E aí elas, de um pinheiro pré-histórico, a resina de um pinheiro que tinha aprisionado um mosquito. E aí eles tiraram esse mosquito, conseguiram o DNA do dinossauro, não foi? E aí conseguiram clonar e fazer aquele monte de dinossauro louco lá do Jurassic Park. Turma, mas o que é que eu quero falar com vocês? É sobre dinossauro? Não, é eletricidade. E aí foi o âmbar. Âmbar é o nome dessa resina desse pinheiro, turma. E aí eles antigamente, antes de Cristo isso, eles descobriram que se ele pegassem um âmbar e esfregasse num pedaço de couro e aproximasse esse âmbar de materiais como penas, folhas, coisas leves assim, ele atraía de longe. Então eles, eita, que interessante isso aqui está acontecendo, não é? Eles não tinham encontrado ainda os primeiros ímãs naturais. Vocês já ouviram falar de ímã natural? Professor, existe ímã natural? Existe. Eles têm um nome, olha só, então toda essa questão do magnetismo vem de um lugar de onde foram encontradas as primeiras pedras, tá certo? Que eram ímãs naturais. Foi um lugar, salvo me engano, chamado Magnésia, uma coisa dito assim. Por isso que deram o nome dos ímãs naturais de magnetitas, tá certo? São ímãs naturais, tá bom? Eles têm como se fosse, pessoal, um polo, tá certo? Positivo e um polo negativo, dois lados, né? Os ímãs têm. E aí, turma, se você pega um ímã e você divide, você quebra um ímã no meio
o que é que acontece? Ele vai continuar tendo, você vai pegar o polo um lado, o polo positivo e vai ficar só de um lado, o polo negativo vai ficar só do outro? Não, né? Quem já quebrou ímã, que já brincou muito com ímã, eu adoro brincar com ímãs, sabe que você não vai conseguir isolar os polos. Quando você quebra, os polos se refazem, né? E lá ele volta a ter dois polos, aquele ímã quebrado, igual era o grande, não é? Então, o nome magnetismo veio, tá certo, das magnetitas que foram encontradas nesse lugar, salvo me engano, turma, no Oriente Médio, tá certo? Então, a gente conversou um pouquinho sobre raios, né? E aí, professor, o senhor falou dos raios, falou da distância, de calcular, mas eles são formados por quê? Pronto. A gente viu que o âmbar, quando é friccionado, ele adquire, né, eletricidade, não é? Olha só que interessante, galera. E aí o que acontece? As nuvens, elas possuem também dois polos diferentes, tá certo? A parte superior das nuvens, ela corresponde ao positivo. E a parte do solo também, a parte de baixo da nuvem, tá certo? Ela corresponde a negativo. E o chão, ele tem cargas positivas, tá certo? E aí quando a gente fala sobre um ímã, o que é que a gente pensa sobre o ímã, né? Os polos iguais, eles se repelem e os polos diferentes se atraem. Então, olha só, imagina só se a nuvem, a parte de baixo dela é negativa, a parte de cima é positiva. As nuvens começam a se friccionar entre si, tipo a âmbar lá no couro. Então, ela vai gerar eletricidade, tá certo? Nem sempre essa eletricidade vem em formas de raio para o chão. Você vê que alguns raios correm entre as nuvens mesmos, tá? Porque na própria nuvem nós temos cargas positivas e negativas. Mas o chão, ele tem carga positiva. Então, às vezes, o raio vem e tchum, cai no chão, tá certo? E aí a gente falando de eletricidade, pensando em eletricidade, então vocês entenderam. As nuvens, elas se friccionam e elas também têm cargas positivas e negativas. A parte de baixo das nuvens são negativas, a parte de cima positiva, e aí elas geram eletricidade, tá certo? E galera, o som do trovão, o que é que quer dizer? O som do trovão é o relâmpago aquecendo o ar, turma. Ele tipo causa uma explosão, tá certo? A mais de 30 graus, 30 mil graus Celsius. Por isso que tem aquele barulho, bro. Porque é a eletricidade gerando calor. Eletricidade gerando calor. Aí vem um termozinho interessante falando de eletricidade gerando calor. Pra gente pensar, é o que? O termo chamado resistência. Vocês sabem o que é resistência, turma? Resistência é como se fosse um tipo de corpo que conduz a eletricidade, tá? Antes de falar em resistência, vamos pensar em corrente elétrica. Corrente elétrica é o que, turma? É um fluxo ordenado de elétrons atravessando um corpo. Um fluxo ordenado de elétrons, tá? Atravessando um corpo. E aí a resistência é a dificuldade que esse material, que esse corpo vai apresentar, tá certo? Para esses elétrons atravessarem. É como se tivesse um monte de gente numa fila, são os elétrons. E aí de repente chega um lugar assim que é difícil de passar. E aí fica todo mundo amontoado. Pessoal, sabe o que é que vai acontecer no caso dos elétrons? Vai gerar calor ou luz. Tá certo? Pode gerar luz. As luzes de antigamente, que não eram fluorescentes, aquelas luzes incandescentes, elas eram geradas justamente por isso, tá certo? E a gente tem também, caso o nosso ferro de passar, o nosso chuveiro elétrico. As meninas que fazem um make aí, que ficam super lindas, é com chapinha, com secador de cabelo, tá certo? Tudo isso, pessoal, resistência. Eu uso resistência também. Ah, professor, o senhor faz chapinha? Não, turma, eu crio uma cobra que adora tá quentinha. Então tem pedra aquecida de cobra, tem aquecedor de aquário, tá? Tudo isso é resistência, eletricidade. Os elétrons vão estar passando por um corpo com dificuldade e vão gerar calor. Então a gente tem, tá certo? Materiais que são resistências na nossa casa, no nosso dia a dia, tá bom? Que a gente está utilizando, pessoal. Então, vocês aprenderam sobre eletricidade estática também, não foi? A gente conversou sobre o âmbar e tal. E aí a gente pode pensar num experimento muito famoso, talvez vocês já tenham feito, que é o experimento do pente. Hoje em dia, dos nossos materiais mais comuns, o plástico é um material bem fácil de se eletrizar. Você pode pegar um pente e passar no cabelo ou num tecido seco, assim,
você fricciona ele. Se você aproximar esse pente de pedacinhos de papel, esses papéis vão se atrair pelo pente, tá certo? Então, pessoal, mais um exemplo aí de eletricidade estática. A gente aprendeu, né, o que é uma resistência. Vamos conversar agora sobre o que é um condutor. Turma, fio elétrico. O fio elétrico tem um metal por dentro. Esse metal por dentro, ele é o cobre. Ele está ali justamente porque ele deixa os elétrons passarem, tá certo? Sem tanta dificuldade. Ele é um bom condutor, tá certo? E a borracha que enrola o fio. Por que você pega no fio bem encapado e você não leva um choque? Porque a borracha não deixa os elétrons passarem, tá certo? Então ela é um mau condutor. Então é muito importante vocês também lembrarem desses conceitos. Bom condutor, mau condutor. Madeira não é bom condutor. Metais são bons condutores. Água é um bom condutor, tá certo? Então, só para vocês entenderem, tá? Existem materiais que são bons condutores e materiais que não são bons condutores. Os materiais que são bons condutores, eles usam muitas vezes para fazer fio elétrico. É o caso dos fios de cobre. Tá certo, turma? E aí vocês já ouviram falar? Vão acompanhando aí no livro, tá certo? Busquem aí circuito para vocês irem acompanhando. Turma, o que é um circuito? O circuito ele necessita de uma fonte que gere energia, tá certo? Uma bateria, uma força, tá certo? E aí essa energia, ela vai correr um campo elétrico, tá bom? Com um fluxo ordenado. Tá bom? E aí ela vai voltar exatamente para o lugar que ela teve início, tá certo? Isso aí é um circuito elétrico. Circuito elétrico acontece assim. E esse circuito, turma, ele pode ser de dois tipos. Olha só que legal. Ele pode ser paralelo ou ele pode ser em série. Turma, circuito paralelo e circuito em série. Circuito paralelo é fácil de entender a diferença entre eles. Ele existe mais de um caminho, por isso que ele tem o nome de paralelo. Se você tem um circuito paralelo com lâmpadas e uma lâmpada queimar, só ela vai apagar. Um circuito em série, ele vai passar de uma lâmpada, depois vai passar dessa lâmpada para outra, sem ter um fio, sem ter um caminho por baixo, onde ele possa passar de maneira alternativa. Então, se uma lâmpada queimar, todas as outras na sequência dela vão queimar também, tá certo? Então, circuito paralelo, ele tem uma tensão constante, tá certo? E a corrente dele se divide. E o circuito em série, o nome já diz, é uma série, apenas um sentido e ele não se divide, tá bom? Turma, eu espero que tenha ficado um pouco claro para vocês essa introdução que nós fizemos hoje, essa conversa, tá bom? A eletricidade, a fenômenos elétricos e um pouco do magnetismo. Qualquer dúvida eu vou estar aí no chat esperando vocês, tá? Um abraço, turma. Tudo de bom.